A menina abriu o portão para um pitbull da rua, e ninguém podia imaginar o que ele poderia fazer depois. A vila de Santana do Vale tinha algo de mágico, mas também uma solidão latente, um silêncio que parecia invadir até os cantos mais cheios. Dona Teresa vivia ali há anos, tentando dar uma vida digna à sua filha, Isadora, após a morte do marido. Teresa trabalhava em 2 empregos, saindo antes do amanhecer e retornando apenas quando o sol já havia se posto. Ela carregava o peso de ser mãe e pai ao mesmo tempo, o que a obrigava a fazer sacrifícios constantes. Para Isadora, de apenas 8 anos, as horas sozinhas se acumulavam como se o tempo passasse mais devagar. Era uma criança quieta, introspectiva, que sempre evitava os olhos dos colegas na escola. Quando voltava para casa, sem ninguém para recebê-la, ela passava as tardes no pátio de terra batida, onde se sentava com sua boneca, uma companheira de tempos de sua própria mãe. Ali, ela conversava consigo mesma e observava o horizonte vazio, esperando por algo que nem sabia definir. Foi em uma dessas tardes abafadas, quando o sol parecia se arrastar no céu, que Isadora notou uma presença diferente. Do outro lado do portão de ferro enferrujado, um grande cão marrom, de olhar cansado, observava a menina. Seus pelos estavam cobertos de poeira, e suas patas mostravam feridas abertas. Para uma criança como Isadora, aquela figura poderia ser assustadora. Mas em vez disso, ela sentiu uma estranha empatia. Sem entender muito bem o porquê, Isadora se levantou devagar, apertando sua boneca contra o peito. Com passos pequenos, aproximou-se do portão, observando o cão atentamente. O animal não se mexeu, apenas a olhou em silêncio, como se aguardasse alguma reação. Sentindo um misto de curiosidade e uma inexplicável conexão, Isadora procurou na mochila um pedaço de pão que sobrara do almoço. Ela se aproximou um pouco mais e estendeu o braço pequeno, lançando o pedaço de pão entre as grades do portão. O cachorro observou o pão cair, mas não se moveu para comer. Apenas continuou a encará-la, e Isadora se viu intrigada com a situação. A menina tentou falar, mas sua voz saiu quase como um sussurro. "Você está com fome?", perguntou, sem realmente esperar uma resposta. Os dois permaneceram ali, imóveis, por um longo tempo. O cachorro manteve o olhar fixo, sem demonstrar ameaça, mas também sem quebrar aquela conexão recém-estabelecida. E, naquele momento, Isadora sentiu que não estava mais tão sozinha. Ao cair da noite, Dona Teresa chegou cansada e não notou a mudança sutil que havia acontecido no portão. Para ela, era apenas mais um dia de trabalho árduo, mais uma noite em que sua filha já estava dormindo, abraçada à velha boneca. Mas Isadora estava acordada, deitada em sua cama, lembrando dos olhos do cachorro. Aqueles olhos que pareciam refletir algo que ela entendia sem palavras. Nos dias que se seguiram, Isadora continuou a alimentar o cachorro sem que Dona Teresa percebesse. Sempre que retornava da escola, passava pelo portão e procurava por Valente, como decidiu chamá-lo. Na mente infantil da garota, o nome parecia apropriado para alguém que, apesar das cicatrizes, parecia se manter firme diante de tudo. Valente esperava por ela todos os dias, sempre do mesmo lado do portão, sentado calmamente. Ele nunca forçava a entrada, apenas observava a menina se aproximar, com uma paciência quase humana, aceitava os pequenos pedaços de pão e biscoitos que ela lhe oferecia. Isadora, em silêncio, começou a contar para o cão tudo aquilo que guardava para si. Falava sobre a escola, sobre as coisas que desenhava e até sobre os colegas de classe que não lhe dirigiam a palavra. E Valente ouvia, imóvel, apenas mexendo levemente as orelhas, como se estivesse escutando. Com o passar dos dias, Isadora começou a se sentir cada vez mais à vontade ao lado do cachorro. Valente, por sua vez, não tentava avançar nem a assustava com latidos. Era como se ambos tivessem feito um acordo não verbal de confiança. Aqueles momentos junto ao portão se tornaram um segredo de Isadora, algo que ela guardava para si como um pequeno tesouro. Dona Teresa continuava absorta na rotina cansativa, mal percebendo as mudanças que ocorriam no pátio da casa. Sua atenção estava totalmente voltada para garantir que a filha tivesse o básico, como comida, roupas e um lugar seguro para dormir. Ela sentia culpa por não poder estar mais presente, mas se convencia de que aquele era o único caminho possível. Enquanto isso, Valente e Isadora continuavam a fortalecer seu laço. A menina passou a observar os pequenos detalhes do cão, o modo como suas cicatrizes se estendiam pelo corpo, como seu pelo era mais escuro nas patas e as manchas claras em torno do focinho. Notou que, apesar da aparência de força, ele mancava levemente de uma das patas traseiras. Mas, mais do que tudo, o que mais a marcava eram os olhos do cão. Eles tinham algo de melancólico,
Uma tristeza silenciosa que fazia com que ela sentisse uma conexão profunda, quase inexplicável. Naquela pequena vila, os vizinhos mal notavam a presença do cão, mas se soubessem, talvez se alarmassem por ver um pitbull tão grande à espreita de uma criança. Contudo, Valente parecia estar ciente da necessidade de não chamar atenção. Ele evitava outros cachorros e não latia para ninguém que passasse por perto. Certa tarde, Isadora tomou coragem e abriu um pouco o portão. O vento balançava as dobradiças enferrujadas e Valente deu um passo à frente, apenas para depois parar, como se respeitasse um limite invisível. A menina hesitou, mas ao ver a calma do cachorro, decidiu abrir o portão um pouco mais e se sentou no chão, com ele à sua frente. Foi a primeira vez que ambos se encontraram sem as grades entre eles. Valente, cauteloso, permaneceu a uma distância segura, apenas deitando-se no chão e olhando para Isadora com um olhar atento. Eles ficaram assim por um bom tempo, sem se moverem, sem palavras. O silêncio era quase confortável, como se não houvesse necessidade de nada além da presença mútua. Isadora, de vez em quando, esticava o braço e jogava um pedacinho de pão, que ele aceitava calmamente, sem fazer movimentos bruscos. E, por mais que Isadora não tivesse plena consciência, aquele momento foi o ponto de virada. Valente não era mais apenas um cão qualquer à beira do portão. Ele se tornará um companheiro silencioso, um amigo que compreendia a solidão que ela sentia. E para Isadora, essa era uma nova sensação, alguém com quem dividir suas tardes. À medida que os dias passavam, a presença de Valente se tornou uma constante reconfortante para Isadora. Sempre que voltava da escola, o cachorro estava lá, sentado pacientemente ao lado do portão, como se fosse parte do lar. Dona Teresa ainda não tinha notado nada de diferente, ocupada como estava em manter as contas pagas e o futuro da filha assegurado. Mas nem tudo no vilarejo de Santana do Vale era pacífico. À noite, o lugar parecia mudar de tom. Nos becos escuros, rumores corriam sobre assaltos a casas desprotegidas. O boato de uma dupla de ladrões que rondava o bairro começou a se espalhar. Dona Teresa ouviu as histórias durante uma conversa rápida com uma vizinha, e aquilo a deixou inquieta. Com tantas horas passadas fora de casa, a ideia de Isadora estar sozinha era motivo de preocupação constante. Numa noite abafada, Teresa saiu para trabalhar no turno da noite e Isadora, depois de se despedir da mãe, voltou para seu quarto. Sentia-se menos sozinha sabendo que Valente estava lá fora, como sempre. Naquele dia, havia sido corajoso o suficiente para acariciar o cão pela primeira vez, tocando brevemente seu pelo grosso e empoeirado. Valente aceitou o gesto sem se mexer, como se soubesse que aquilo era um grande passo para a menina. Enquanto Isadora dormia, Valente permanecia em vigília, caminhando de um lado a outro no pátio de terra. Era como se ele pressentisse que algo estava para acontecer. Em uma casa tão solitária, pequenos ruídos se tornavam alarmantes, e naquela noite, Valente estava particularmente atento. Não demorou muito para que o cachorro ouvisse passos furtivos vindos dos fundos da casa. Valente parou abruptamente, erguendo as orelhas e farejando o ar, tentando identificar a origem do som. Os passos eram leves, como se os intrusos soubessem exatamente o que estavam fazendo. Eram os ladrões de quem todos falavam, e eles estavam convencidos de que aquela casa estava vazia. Os homens tentaram forçar a porta dos fundos. O primeiro ladrão, um sujeito magro de olhar frio, parecia familiarizado com o trabalho, enquanto o outro, mais robusto, vigiava ao redor. Valente viu tudo de sua posição e sentiu seus músculos tensionarem. Ele não era um cachorro comum. Tinha capacidade instintiva de saber quando um perigo real estava próximo. E desta vez, a ameaça estava clara como o dia. O ladrão mais magro finalmente conseguiu destrancar a porta e se preparou para entrar. Mas antes que pudesse dar mais um passo, Valente decidiu agir. Com um rosnado baixo que foi crescendo em intensidade, ele disparou para o lado dos invasores, seus olhos fixos e sua postura pronta para atacar. O som de suas patas no chão de terra foi suficiente para alertar os homens, que se viraram bruscamente, surpreendidos pela presença do cachorro. E foi nesse instante que Valente deu o primeiro salto, com os dentes à mostra e uma ferocidade que nunca havia demonstrado antes. Os ladrões tentaram reagir, mas não havia tempo suficiente. Valente atacou sem hesitar, focando no invasor que tentava entrar na casa, enquanto Isadora, ainda adormecida, estava completamente alheia ao que estava prestes a acontecer. O primeiro ladrão mal teve tempo de reagir quando Valente o alcançou. O impacto do cachorro foi suficiente para jogá-lo ao chão, e o homem soltou um grito de dor ao sentir as mandíbulas de Valente se fecharem firmemente sobre seu braço. O segundo ladrão, pego de surpresa, ficou paralisado por alguns segundos antes de tentar correr em direção ao portão.
Mas Valente estava determinado a proteger sua nova família e não permitiria que escapassem facilmente. Os gritos ecoaram pela casa, finalmente acordando Isadora. A menina abriu os olhos, assustada com o barulho que vinha do pátio. Por um momento, tudo estava confuso, mas então ela ouviu os rosnados ferozes de Valente e algo se quebrou dentro dela. A imagem do cachorro que sempre a observava em silêncio agora estava distorcida pela realidade do perigo. Correndo até a janela, Isadora viu o caos se desenrolando. Lá estava Valente, feroz como ela jamais imaginara, lutando contra um dos homens enquanto o outro tentava desesperadamente escalar o portão. O segundo ladrão, percebendo a dificuldade do companheiro, voltou para ajudá-lo, puxando uma barra de ferro que carregava. Mas Valente era mais rápido do que eles esperavam. Quando o homem tentou se aproximar, o cão largou o primeiro ladrão e avançou em sua direção, obrigando-o a recuar. Isadora queria gritar, chamar por sua mãe, mas sua voz parecia presa na garganta. Ela se sentia congelada, incapaz de processar o que estava vendo. Valente, que sempre fora tão calmo e silencioso, agora era um furacão de força, rosnando e atacando com precisão assustadora. Mesmo com o coração disparado, Isadora sentiu algo diferente em meio ao medo, uma certeza de que Valente estava fazendo aquilo por ela. Dona Teresa, naquela noite, decidiu voltar para casa mais cedo. Um pressentimento ruim a acompanhou durante o turno, e algo a fez querer chegar antes do habitual para ver sua filha. Ao virar a esquina de sua rua, ela ouviu o som de gritos e rosnados, e uma onda de pânico percorreu seu corpo. Sem pensar, correu em direção à casa, e quando chegou ao portão, viu a cena que a fez perder o chão por um instante. Ali, no pátio, estava Valente, lutando para manter os ladrões longe da casa. Isadora, paralisada, olhava para o cachorro com uma expressão de puro terror e espanto. Teresa abriu o portão e correu para sua filha, puxando-a para longe e a envolvendo em um abraço protetor. Ao mesmo tempo, os gritos dos ladrões aumentavam, e Valente não dava sinais de que iria recuar. Valente, para, gritou Teresa, sem saber o que mais fazer. Mas o cachorro parecia surdo a qualquer palavra, guiado apenas pelo instinto de proteger. Um dos homens conseguiu finalmente sair correndo, deixando o outro para trás. Valente, incansável, se lançou sobre o ladrão remanescente, imobilizando-o com uma força impressionante. Os vizinhos, atraídos pelo barulho, começaram a sair de suas casas, observando a cena com expressões de horror e surpresa. Teresa, agora mais consciente da situação, puxou o celular e chamou a polícia, suas mãos tremendo de medo e adrenalina. Ela não sabia se o cachorro representava um perigo para Isadora ou se estava realmente protegendo sua filha. A incerteza deixava aterrorizada, mas ela se recusava a soltar Isadora. O som dos sirenes preencheu o ar, e, em poucos minutos, os policiais chegaram ao local. Os agentes foram cautelosos ao se aproximarem, observando o grande pitbull com atenção. Um dos policiais tentou chamar a atenção de Valente, enquanto o outro cercava o ladrão no chão. Valente, que parecia exausto, finalmente relaxou o aperto sobre o homem e se afastou lentamente, como se entendesse que sua tarefa havia sido concluída. O ladrão foi algemado e levado para o carro da polícia, e Dona Teresa ainda estava em choque, tentando entender o que acabará de acontecer. Valente, por sua vez, deu alguns passos e se deitou no chão, exausto. Apenas então Teresa notou que o cão estava ferido, com alguns cortes nas patas e nas laterais do corpo. Ela sentiu uma mistura de medo e gratidão enquanto tentava manter Isadora segura em seus braços. Sua mente estava repleta de perguntas sem resposta, mas uma coisa era clara: aquele cachorro não era apenas um estranho rondando sua casa. Ele havia protegido sua filha, enfrentando o perigo sem hesitar. Quando os policiais se aproximaram para verificar o estado do cachorro, Valente apenas os observou, cansado, mas sem demonstrar agressividade. Era como se ele soubesse que sua missão estava completa e agora pudesse descansar. Após o incidente, o pátio de terra batida estava silencioso novamente, mas o clima era de tensão e confusão. Valente, deitado no chão, respirava pesadamente, exausto de todo o esforço. Os policiais começaram a fazer perguntas, tentando entender como um cachorro desconhecido havia se envolvido em um confronto tão violento. Dona Teresa estava dividida entre o medo e a gratidão. Quando a polícia levou o ladrão preso e os vizinhos começaram a se dispersar, ela finalmente conseguiu respirar um pouco mais aliviada. Porém, ainda não sabia o que fazer com Valente. A mãe de Isadora encarou o grande pitbull, vendo de perto suas cicatrizes antigas e os ferimentos recentes. Para uma mulher que tinha tão pouco tempo livre, a ideia de cuidar de um cão parecia insana, mas algo em seu coração lhe dizia que aquele cachorro não era uma ameaça,
e sim um salvador. Isadora, por sua vez, estava mais calma, mas não se soltava do abraço de sua mãe. A menina ainda não tinha falado nada, talvez processando tudo o que havia ocorrido. Teresa olhou para a filha e depois para o cachorro ferido e soube que precisava fazer algo. Valente não era apenas um visitante qualquer. Ele havia arriscado a própria vida por Isadora. Decidida a resolver aquela situação, Teresa pediu ajuda a um dos vizinhos para colocar Valente na parte traseira de seu carro. Ela decidiu levá-lo ao veterinário local, mesmo sem saber se teria condições financeiras para arcar com os custos. No caminho, o pitbull estava deitado, cansado demais para reagir. Isadora se manteve em silêncio durante toda a viagem, apenas observando o cachorro com olhos ainda regalados. Chegando ao veterinário, o diagnóstico não foi uma surpresa. Valente apresentava cortes superficiais que precisariam ser limpos e tratados, mas o veterinário notou algo mais. Ele apontou para cicatrizes antigas e mal curadas, indicando que o cachorro provavelmente havia sido maltratado ou abandonado. Teresa sentiu uma tristeza inesperada ao ouvir aquilo, pensando em como aquele animal havia passado por tanto e, ainda assim, havia escolhido proteger sua filha. Quando finalmente saíram do veterinário, com Valente um pouco mais estabilizado, Teresa começou a perceber que aquele cachorro não era apenas um visitante passageiro. Isadora, por sua vez, já havia feito sua escolha, acariciando Valente levemente na cabeça enquanto caminhavam para o carro. Sem dizer uma palavra, a menina havia aceitado o cachorro como parte de sua vida. O retorno para casa foi silencioso, mas carregado de uma nova compreensão. Dona Teresa estava pensativa, refletindo sobre o que faria a partir daquele momento. Valente havia mostrado um nível de lealdade e coragem que ela nunca esperaria de um cão, ainda mais de um que aparecerá de forma tão inesperada. A decisão de adotá-lo não foi planejada, mas parecia ser o único passo natural a se tomar. Nos dias que seguiram, Valente se recuperou de seus ferimentos sob os cuidados de Teresa e Isadora. O processo de adaptação foi cauteloso. Teresa, apesar de ainda ter suas preocupações, começou a entender que o pitbull não era uma ameaça para sua família. Isadora passou a chamar o cachorro de Guardião, um nome que fazia sentido dado o que ele havia feito por ela. Os vizinhos, ao perceberem que Teresa mantinha um pitbull em casa, começaram a demonstrar certa desconfiança. Muitos não entendiam por que uma mãe solteira adotaria um cachorro tão grande e, para alguns, perigoso. Comentários e olhares de preocupação eram comuns quando Teresa levava Guardião para caminhadas breves na vizinhança. Havia um preconceito evidente, e ela sabia disso. Entretanto, Teresa estava decidida. Guardião não era apenas um cachorro para ela. Ele havia se tornado um símbolo de segurança e lealdade. Para Isadora, ele era mais do que isso. Guardião era seu amigo, o primeiro que ela sentiu que poderia confiar de verdade. A menina estava mudando, aos poucos se abrindo mais, sorrindo mais, e Teresa sabia que Guardião tinha um papel fundamental nessa transformação. Apesar de tudo, para Teresa e Isadora, Guardião era agora parte da família, e a presença constante do cachorro se tornava cada vez mais um pilar na casa. O vazio que existia antes começou a se preencher. A história de Guardião rapidamente se espalhou pelo vilarejo. Em um lugar onde as notícias se propagavam como vento, todos souberam da coragem do cachorro que havia protegido Isadora de um assalto. Os vizinhos, inicialmente cautelosos e desconfiados, começaram a ver o pitbull sob uma nova perspectiva. A resistência inicial deu lugar à admiração, embora o receio de alguns ainda permanecesse. Um dia, Dona Teresa foi procurada pelo prefeito da vila. Ele havia ouvido sobre o ato heróico de Guardião e queria fazer um reconhecimento público para celebrar a coragem do cachorro. Teresa não sabia o que pensar da ideia de uma cerimônia, mas aceitou a proposta, vendo nisso uma oportunidade de mudar a percepção dos moradores sobre Guardião e, talvez, aliviar a tensão no bairro. O evento foi organizado na praça principal, e a notícia atraiu uma pequena multidão de curiosos. Guardião, ao lado de Isadora, estava calmo como sempre, observando as pessoas ao redor com seu olhar vigilante. O prefeito subiu em um pequeno palanque e discursou brevemente, falando sobre a importância de reconhecer atos de bravura, mesmo que venham de onde menos esperamos. Ele destacou a coragem de Guardião e como o cão havia demonstrado um exemplo de lealdade e proteção. Isadora, de mãos dadas com sua mãe, sentia um misto de nervosismo e orgulho. Ver Guardião ser reconhecido como um herói local a enchia de alegria. Enquanto o prefeito falava, ela não pôde deixar de acariciar suavemente a cabeça do cachorro, sentindo a textura grossa e familiar de seu pelo. Guardião permaneceu ao seu lado, imóvel, observando a multidão com uma serenidade que transmitia segurança. Após o discurso, houve uma salva de palmas,
Isadora olhou para o guardião com um sorriso que apenas os dois entendiam. Ele havia feito mais do que proteger sua casa. Ele havia mudado suas vidas. E para os moradores, antes reticentes, agora havia um novo respeito pelo grande pitbull marrom. Guardião se tornará não apenas parte da família de Isadora, mas também uma figura de inspiração para a comunidade. O cão que havia sido desprezado e abandonado nas ruas agora era um símbolo de coragem e proteção. Para Teresa, aquilo era uma confirmação de que tinha tomado a decisão certa ao aceitá-lo em sua vida. Guardião não era apenas um herói. Ele era um novo começo para todas elas. O tempo passou, e Isadora cresceu, transformando-se em uma adolescente segura e cheia de vida. Guardião, que havia entrado em sua vida de maneira inesperada, estava presente em cada momento de seu amadurecimento. O cachorro, agora mais velho e com alguns pelos brancos ao redor do focinho, ainda mantinha postura atenta e protetora. A conexão entre Isadora e Guardião se fortalecia a cada dia. O pátio de terra, antes vazio e silencioso, agora era palco de brincadeiras e conversas sem fim. Isadora falava sobre seus dias na escola, seus pequenos dilemas e suas descobertas, enquanto o Guardião a observava com olhos compreensivos. A sensação de segurança que o cão lhe proporcionava ia além da proteção física. Ele era seu confidente, alguém que parecia sempre entender, mesmo sem palavras. Dona Teresa assistia àquela amizade com gratidão. Guardião havia ajudado sua filha a sair da concha de solidão na qual vivia. Ela se orgulhava de ver Isadora se tornando uma jovem confiante, cercada por uma rede de apoio que começava com aquele grande cachorro marrom. Para Teresa, Guardião representava mais do que um protetor. Ele era uma ponte entre um passado de dificuldades e um futuro cheio de esperanças. Nos dias de sol, Isadora e Guardião ainda exploravam um pequeno vilarejo, passeando pelas estradas de terra e aproveitando a brisa leve do final da tarde. Guardião, embora mais lento, sempre caminhava ao lado da menina, atento a cada movimento. Ele sabia que sua tarefa era proteger, mas também sabia que o tempo estava passando. Naqueles momentos tranquilos, Isadora se dava conta de como sua vida havia mudado desde que Guardião chegou. O cachorro, que começou como um estranho sujo e cansado, havia se tornado um pilar fundamental de sua história. Guardião viveu ao lado de Isadora até seus últimos dias, envelhecendo com dignidade e mantendo sua lealdade inabalável. Com o passar dos anos, suas pernas já não tinham mais a mesma força e seu pelo marrom estava marcado pelo tempo, mas sua presença era constante e reconfortante. Quando o Guardião finalmente partiu, Isadora ficou devastada, mas sabia, em seu coração, que ele havia cumprido sua missão. O impacto de Guardião na vida de Isadora e de Dona Teresa foi profundo. Ele não apenas protegeu a família de um perigo imediato, mas também trouxe uma conexão e um sentimento de segurança que mudaram a dinâmica daquele pequeno lar. A vila de Santana do Vale ainda se lembrava da história do cachorro-herói que havia defendido uma criança indefesa, e a lenda de Guardião se tornou parte da identidade do lugar. Para Isadora, Guardião não foi apenas um protetor, mas um verdadeiro amigo. Ele a ajudou a superar sua solidão e a enfrentar os desafios com coragem e resiliência. E, embora ele já não estivesse fisicamente ao seu lado, o legado de Guardião continuava vivo em cada memória, em cada momento compartilhado e em cada lição aprendida. Nos dias seguintes à despedida, Isadora encontrava consolo ao se lembrar dos passeios que faziam juntos, das tardes no pátio de terra e das conversas silenciosas em que ela confiava seus sonhos e medos a Guardião. A menina, agora uma jovem mulher, sabia que o cachorro havia deixado uma marca indelével em sua vida. As lições que Guardião ensinou, sobre lealdade, empatia e coragem, eram valores que Isadora levaria consigo para sempre. E assim, mesmo após sua partida, Guardião permaneceu como um símbolo de força e amor, lembrando a todos que, às vezes, a maior proteção vem de onde menos esperamos. Se a história de Guardião te emocionou e te fez refletir sobre a lealdade e o amor incondicional, não deixe de compartilhar esse vídeo com alguém que também valoriza essas conexões especiais. Inscreva-se no canal para mais histórias inspiradoras e lembre-se, às vezes, os maiores heróis entram em nossas vidas quando menos esperamos. E se você quer conhecer outras histórias incríveis sobre amizade e superação, confira nossos vídeos anteriores. Nos vemos no próximo.